Textos, Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 20 e 21, depois vamos ler o livro do Êxodo, capítulo de número 6. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 20. Todos encontraram? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, privilégio de poder conhecer essa igreja. Pela primeira vez eu não conhecia. Ao pastor Henrique pela oportunidade, pela confiança. Estou muito feliz de poder estar aqui conhecendo este povo que eu tenho certeza que irá morar no céu. Capítulo 3, versículo de número 20, diz o texto: Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. A proposta é o seguinte: se você permitir que Jesus entre na sua casa, Ele também um dia te chama para morar na dele. Livro do Êxodo, capítulo de número 6. Versículo de número 2, nós vamos ler alguns textos. Encontraram, amém? Diz assim, versículo 2: Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor, e eu apareci para o Abraão, para o Isaque, para o Jacó, como Deus Todo-Poderoso, ou Deus El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, eu não fui perfeitamente conhecido. Eu vou ler o versículo 6 e 7, mas eu gostaria de chamar a sua atenção aqui. Deus está dizendo o seguinte para Moisés. Moisés, ele morou no palácio na sua infância, usou as melhores roupas de um egípcio, ele tinha o seu quarto, ele também estudou nas melhores universidades do Egito, mas ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Agora, ele tem 80 anos de idade, pesado de língua, está num deserto, com as suas roupas singelas, mas é a primeira vez que ele vai escutar a voz de Deus e o chamar, comissionar para uma grande obra. Ou seja, nunca é tarde para Deus te chamar para uma grande obra. Só que o texto vai dizer o seguinte, que o Abraão, o Isaque e o Jacó, Deus falando, eles me conheceram, diz o Senhor, somente pelo Deus El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, eu não fui perfeitamente conhecido. A palavra Senhor na sua Bíblia e na minha Bíblia está com todas as letras maiúsculas. Isso vai ocorrer mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento. Aí estava o nome original de Deus, a qual o judeu não pronuncia. Porque no hebraico existe 22 consoantes, o hebraico antigo. As vogais, que nós conhecemos como vogais, elas foram inseridas no hebraico no século 4 depois de Cristo, porque a língua caiu no desuso após o cativeiro de 70 anos. Então o povo passou a falar o aramaico. Para não perder essa língua, então eles colocaram as vogais para facilitar, para que o povo voltasse a entender o hebraico. Não estou aqui querendo dar aula de hebraico. Estou querendo dizer que o nome de Deus são 4 consoantes que nenhum judeu pronuncia. Yud, Re, Vav, Re. Deus está dizendo o seguinte, que quando o copista se deparou com o nome original, Yud, Re, Vav, Re, ele não anotou este nome, porque ele nem pronuncia por reverência. Ele pegou aquela pena que ele havia usado, jogou fora, foi para sua casa, fez 7 dias de culto. Colocaram uma veste no 7º dia que ele nunca havia usado. E pegaram uma pena com um tinteiro que ele também nunca havia usado, só para escrever a palavra Adonai, que é Senhor. O que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte: o Abraão, o Isaque e o Jacó só me conheceram como Deus Todo-Poderoso. Alguns só me conhecem como Deus que pode te dar alguma coisa no culto. Alguns só me conhecem como Deus que multiplica pães. Alguns só me conhecem como Deus que se eu fizer uma barganha com Ele, então Ele faz também comigo. Ele está dizendo, eu não fui perfeitamente conhecido, mas eu quero revelar algo para você, Moisés, que eu nunca revelei para ninguém, o meu nome. Porque Moisés estava dizendo, se eu for no meu nome, eles não vão acreditar em mim. Deus está dizendo, quem disse que você vai no teu nome? Você vai no meu nome, diz o Senhor. Não é no teu nome, é no nome dEle. Não é na sua habilidade humana, é no poder do Espírito Santo de Deus que as coisas vão acontecer. Versículos 6 e 7.
Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, que vos tirei. E se você não entender essas 4 palavras que eu vou te dizer agora, você não vai entender a mensagem. Eu vos tirei debaixo, diga bem forte, das cargas. E vos livrarei, diga bem forte, da servidão. As 2 primeiras palavras que você não pode esquecer, cargas e servidão. E o texto continua. E com braços estendidos, diga, vos resgatarei. Diga, com braços estendidos. Essa é a terceira. A quarta está no versículo de número 7. E vocês me chamarão como meu Deus. E vocês serão o meu povo. Diga, seremos povo. Diga, Ele será nosso Deus. Quando Deus ele tem um projeto em sua mão, Deus ele não pede opinião para nós. Aliás, nós temos a tendência, estou dizendo tendência, de colocar os nossos planos e os nossos projetos na mesa de Deus e dizer assim, é assim que eu quero. Entrar dentro do gabinete de Deus, bater na mesa e dizer, eu quero que o Senhor faça desse jeito. Mas Deus, Ele não faz como você quer. Deus, Ele bate na mesa e Ele diz, eu dou as diretrizes, e no meu projeto eu coloco você. Se você quiser, eu posso te usar dentro deste projeto. É porque Deus, Ele queria uma grande nação, e se fosse eu para opinar para Deus, quem dera, eu iria dizer, por que o Senhor não pegou uma nação pronta, colocou um nome nela, deu leis para essa nação, e essa nação passaria a ser sua propriedade peculiar. O problema é que Deus não quer uma nação pronta, porque tudo que Deus vai fazer, Ele começa através da vida de um homem e através da vida de uma mulher. Só que Deus trabalha no meio das improbabilidades. Deus não trabalha com lógica humana, porque Deus vai chamar um homem para ser uma grande nação com uma mulher, mas o homem é idólatra, e a mulher, ela é estéril. Aliás, todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, Ele trabalhou no meio das improbabilidades. De uma estéril chamada Sara, Ele fez nascer Isaac. Quando Ele precisava de um avivamento em Israel, de uma estéril chamada Ana, Ele fez nascer Samuel. Quando Ele precisava de um libertador na tribo de Dan, esposa de Manoá, estéril, Ele fez nascer Sansão. Quando Ele precisava de uma voz para clamar no deserto, de uma estéril chamada Isabel, esposa de Zacarias, estéril, Ele fez nascer João Batista. Mas quando Ele precisava salvar a humanidade e a Adevec, Ele não chamou uma estéril, Ele usou uma virgem e fez nascer Jesus de Nazaré. 1 milhão de espermatozoides saíram até o óvulo de nossa mãe. 999 mil morreram no meio do caminho. E se você está me olhando assim essa noite, você não é um acaso aqui. Deus ainda tem algo para completar e fazer na tua vida. O Abraão, ele sai para uma terra que ele nem conhecia. Ele levou algumas coisas que não eram para levar no meio do caminho, que é Ló. E Ló significa véu. Abraão não teve uma visão enquanto ele estava com Ló. Porque na nossa caminhada da fé nós levamos algumas coisas que Deus não pediu para levar. Nós gostamos e por isso levamos. E Deus está dizendo, deixe para ter visões, experiências maiores e marcantes ao meu lado. Quando ele deixou Ló no capítulo de número 13, capítulo 15, e Deus falou com Abraão em visão. Não importa quanto tempo está perdurando a promessa que Ele te fez, porque 10 anos depois de sua chamada, quem sabe, conjecturando eu, Abraão está chutando algumas pedras no meio do caminho, dizendo, Deus esqueceu de mim. De repente Deus aparece no capítulo 17 e diz, Abraão, eu sou o teu Deus Todo-Poderoso. Só que a palavra El Shaddai, que todo mundo conhece como Deus Todo-Poderoso, a palavra Shad significa a mama de uma mãe que alimenta o filho. E Shad significa montanha, e Dai significa basta. O que Deus está dizendo para nós e para Abraão é o seguinte, eu não te esqueci. No capítulo 12, assim como uma mãe pega o filho no colo, estou te carregando, mesmo você não vendo. E peguei algo de dentro de mim e coloquei dentro de você para te alimentar e te sustentar. E do topo da montanha onde eu estou, eu não te perdi de vista. Eu não te perdi de vista. Basta. Ele tem um filho chamado Isaac, Isaac tem um filho chamado Jacó. Deus agora quer colocar um nome na nação. Jacó está no vale de Jaboque. O Iacove, que significa aquele suplantador que agarra,
De vez em quando ele engana, mas Deus quer mudar a história e o nome dele. O segredo no vale de Jaboque não é lutar, porque nós dissemos assim, ele lutou como príncipe e o texto diz isso. É por isso que Deus mudou a história dele, coisa nenhuma. O segredo no vale de Jaboque não é lutar. Nós temos uma geração que luta, isso é bom. Mas o que Deus está querendo saber é se nós temos identidade antes de lutar. Porque o segredo não é lutar, o segredo é responder a pergunta do Senhor: qual o teu nome? Será que Deus não sabia o nome de Jacó? Claro que Deus sabia. É porque um dia o seu pai perguntou o seu nome e ele disse: eu sou Esaú, e se vestiu como Esaú. Deus está dizendo: qual o teu nome? Eu quero saber da tua sinceridade. Será que você é só Jacó num culto? Mas será que é Esaú lá fora? Antes de lutar, eu quero saber qual a sua identidade, qual o teu nome, qual o meu nome, quem somos nós, afinal de contas. Ele disse: eu sou Jacó. Eu engano, é verdade. Como Deus ama a sinceridade, ele disse: até aqui você era Jacó, daqui para frente você não é mais o mesmo, você é Israel, aquele que vence com Deus. Até a cruz nós éramos de um jeito, depois da cruz nós não somos mais os mesmos. Você conhece a história, ele tem 12 filhos, eles crescem no Egito. Lá está a nação que Deus escolheu. Só que Faraó percebeu que a nação crescia muito. Então ele aumentou o fardo daquela nação. Deus nem sempre alivia o fardo, mas ele fortalece as estruturas para nós aguentarmos os impactos. Só que Faraó percebeu o seguinte: quanto mais eu aperto eles, mais eles crescem. Quanto mais vem o desemprego, mais eles estão aqui orando para Deus abrir portas. Quanto mais vem a afronta, mais eles estão glorificando a Deus essa noite, sabendo que Deus pode mudar o quadro. Então Faraó tem um segundo plano, porque o primeiro não deu certo. Ele diz: se eu não posso impedir o crescimento deste povo, aqueles que gerar do sexo masculino mate. O problema é que nós deixamos de gerar em tempo de crise, por causa da ameaça que as diversidades nos propõem. Muitos deixaram de gerar em tempo de crise. Azer não quis gerar, Judá não quis gerar, Efraim não quis gerar, Zebulon não quis gerar. Só que o problema é que em tempo de crise nem todo mundo é igual a todo mundo. Tem gente como Anrão e Joquebede da tribo de Levi que disseram: se eles não geram, vamos gerar nós. Se eles não oram, oremos nós. Se eles não adoram, adoremos nós. Se ele não dá glória, dê por você e por ele essa noite. Aquilo que você gera em tempo de crise, Deus preserva. Quando Joquebede teve um menino chamado Moisés, as parteiras sentiram temor e não mataram o menino. As águas do Nilo, aonde foi colocado Moisés, é a mesma água que Faraó usava para matar as crianças. A mesma água que Faraó usa para matar as crianças é a mesma água que Deus está colocando o projeto dele chamado Moisés dentro do palácio. A mesma prova que te afronta é a mesma que te coloca de pé. A mesma luta que bate na sua porta é a mesma que te exalta debaixo da vitória de Deus. Oh, glória! Eles vão sair de lá, mas o Moisés é foragido da justiça, matou um egípcio, está no deserto. Uma sarça arde, por fora ela tem fogo, mas por dentro ela não se consome. O que Deus queria ensinar para Moisés é o seguinte: conjecturando, em tempo de pandemia, tem gente que só era fogo do lado de fora. Glória a Deus, aleluia. Umas línguas estranhas de vez em quando, pula aqui, pula lá, mas quando a prova aperta, já nem voltou mais para a casa do Senhor, porque era só fogo do lado de fora. Deus está dizendo: Moisés, o fogo do lado de fora é bom, mas a resistência que não te consome do lado de dentro é o que te faz permanecer de pé essa noite. Só que Deus falou para ele no capítulo 6, a qual nós lemos: você vai buscar o meu povo no Egito, mas eu quero te ensinar uma coisa. Eu quero comemorar uma festa com vocês e o nome dela é Páscoa. E vocês vão colocar uma mesa de madeira no chão na noite em que eu vou tirar vocês de lá. Vocês vão matar um cordeiro, vão colocá-lo no meio da mesa, vão pegar 4 cálices de 86 ml de suco de uva, direto da vide, e vão colocar os 4 cálices sobre a mesa.
O primeiro cálice para todo judeu, até os dias de hoje, dia 14 de abril, eles comemoram em qualquer lugar do mundo, com uma mesa de madeira no chão. O primeiro é para lembrar das cargas, o segundo para lembrar do tempo da servidão, e o terceiro, com braços estendidos, vos resgatarei. E o quarto, com muita alegria no final da Páscoa, eles cantam e dizem: nós somos o teu povo e o Senhor é o nosso Deus. Era numa quinta-feira em Jerusalém. 1 milhão de cordeiros haviam sido mortos dentro do templo. Só que Jesus, ele se afastou da multidão. Ele só quis estar com os 12. Até porque muitos acompanhavam Jesus, mas nem sabiam, afinal de contas, quem era ele. Por isso que ele fez uma pergunta em Cesareia de Filipe e disse: o que as pessoas dizem que eu sou? Eu não sei quem foi do colégio apostólico, levantou a mão e disse: os que te viram chorar estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Os que te viram pregar um sermão mais duro estão dizendo que é João Batista. Os que te viram curar com poder estão dizendo que o Senhor é Elias. Jesus fez algo que ele não costuma fazer, perguntas. Ele fez a segunda: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Eu não sei aqui em Alphaville, mas em Campinas, aos sábados, 9 horas da manhã, as testemunhas de Jeová batem na porta de nossas casas, que tem como fundador Charles Taze Russell. Eles vão dizer que Jesus não é Deus, que Jesus é uma criatura criada em algum tempo da eternidade, nada mais. Os Mormons, que tem como fundador Joseph Smith, vão dizer: Jesus não é Deus, ele é um polígamo, casado com Marta e Maria em João capítulo de número 2, as bodas de Caná, e o mesmo irmão de Satanás e filho de Adão. Se perguntar para os adventistas, eles vão dizer: Jesus é o arcanjo Miguel. Se perguntar para os budistas, eles vão dizer: Jesus não é Deus, é só um homem que deixou um bom exemplo e um legado a ser seguido e nada mais. A maior religião que cresce no planeta, os muçulmanos, se você perguntar, eles vão dizer: para nós, Jesus não é Deus, ele é simplesmente um profeta do mesmo patamar de João Batista e do mesmo patamar de Elias. Mas se você pudesse caminhar há 2000 anos atrás e encontrasse em Samaria uma mulher sem o cântaro na mão, ela iria dizer: para eles nem quero saber, mas para mim ele ainda é aquele que tem água da vida eterna. Se perguntar para Jó, o campeão de Uz, no meio do caos, ele vai dizer: para mim ele é o Redentor que vive. Se perguntar para Isaías, ele vai dizer: para mim ele é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é a raiz de Davi. Se perguntar para João Batista, às margens do Jordão, ele vai dizer: para mim ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se tomássemos um café com o pastor Henrique em Betânia, na casa de Lázaro, irmão de Marta e Maria, ele iria dizer: para nós ele ainda é a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. Mas se nós perguntássemos para os irmãos depois da escola bíblica dominical, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, eu tenho certeza que vocês iriam dizer: para nós aqui essa noite ele ainda é o que salva, o que cura, o que liberta, ele ainda batiza com o Espírito Santo. Cadê os crentes que vão morar no céu? Oh glória! Só que Jesus, ele quis um particular com os 12. Só que Jesus expressou um sentimento que ele nunca havia expressado: desejei muito estar convosco nessa Páscoa. Pedro e João prepararam todo o cenáculo. A mesa está colocada no chão, porque todo judeu coloca no chão. Nenhum evangelista disse isso, mas por que no chão? Para lembrar que nunca tiveram uma mesa quando eram escravos no Egito. Como eu queria que essa noite nós tivéssemos uma mesa no chão, só para lembrar quem nós éramos e o que Jesus nos fez tornar. Jesus, ele pegou o primeiro cálice de 86 ml. Não precisava nenhum evangelista dizer o que significava, todo judeu sabe, significa as cargas. Jesus bebeu e passou para os 12, os 12 beberam. Quando eles terminaram de beber, Jesus vai pegar o pão para partir. Só que quando Jesus está pegando o pão para partir, há uma murmuração em volta da mesa. Qual é a murmuração? A mesma de nossos cultos. Eles estavam perguntando quem era o maior, quem canta mais, quem prega mais, quem faz melhor. Enquanto nós estamos preocupados com quem canta mais, quem prega mais, quem faz melhor, o nosso Deus que se fez carne não deixou de ser Deus. Ele fez o serviço e o papel mais indigno de um escravo em Jerusalém. Qual era? Lavar os pés do seu Senhor. Mas ele é Senhor, mas ele tirou o vestido, pegou a toalha e a bacia. Ele queria nos ensinar algo essa noite. O maior não é este que prega, o maior não é o que canta, o maior é o que serve, o maior é o que serve, o maior é o que serve. Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, Pedro tirou os pés, porque
porque é um serviço indigno de um escravo em Jerusalém. Jesus disse: Pedro, se não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ele disse: então me dá um banho. E Jesus disse: Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas você vai entender depois. Eu poderia bancar o profeta da revelação essa noite e dizer o seguinte: Deus está me mostrando que tem 10 pessoas aqui que não estão entendendo o momento. Não, isso é coisa óbvia. Muitos aqui não estão entendendo o momento. Não é só você. Havia um músico no cativeiro babilônico. Os caldeus invadiram Jerusalém por 3 vezes. Em 606 a.C. levaram Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Eles invadiram em 597 e levaram 10.000 cativos de Jerusalém e mais Ezequiel. No ano 586, os caldeus com o chefe da guarda, Nabuzaradã e Nabucodonosor, eles invadiram Jerusalém. Segundo a profecia de Jeremias, filho de Ilquias, o sacerdote da terra de Ananote, capítulo 25, versos 11, o cativeiro iria perdurar por 70 anos. Quantos anos? Eles invadiram Jerusalém, saquearam os utensílios, queimaram os muros, destruíram o templo e a glória foi embora. Quando eles fizeram isso, Abacuque está no capítulo de número 1 da sua vida, como nós, perguntando: por que tudo isso nos sobreveio? Porque o Senhor permite algumas coisas. E no capítulo de número 1 é o capítulo dos porquês de Abacuque. E muitos aqui essa noite estão assim: por quê? Mas há um silêncio no capítulo de número 1. Deus não respondeu. O que Abacuque fez? O que eu te convido a fazer. Foi para o capítulo de número 2. E o que ele fez? Subiu numa torre de vigília. Lá ele começou a orar. Qual é a minha torre de vigília, pregador? Se quiser subir no monte, suba. Se quiser queimar papel, eu nem sei por que fazem isso, queime. Mas tem uma torre de vigília lá na sua casa. Abra a porta do seu quarto. Entra lá dentro, só você e ele. E ele vai falar contigo. Aí nós estamos no capítulo 2, no culto essa noite, dizendo: eu orei. Agora o missionário ou a missionária, ou o profeta da canela de fogo, vai olhar para mim fazendo muito barulho e dizer: assim diz o Senhor. Deus está dando vitória, Deus está mostrando uma chave, mostrando anjos, coisa nenhuma. Deus veio no meio do silêncio e sussurrou para Abacuque. Qual é a resposta em meio ao caos, em meio aos porquês? Não era vitória. O justo viverá pela fé. Vou dizer mais uma vez: o justo viverá pela fé. Quem sabe os céus me trouxe para te dizer essa noite, a tua resposta é essa: o justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé, pregador? Pega a tua harpa no salgueiro que você não toca mais. Pega o instrumento que você deixou de tocar. O departamento da igreja que talvez você queira entregar ou até já entregou. Pega ele e vai para o capítulo de número 3. Fazer o quê? O justo vive pela fé. E o que é viver pela fé? É adorar sem ver o que Deus está fazendo. Mas Ele está fazendo. E qual é a adoração então, pregador? Eu te explico. Ele cantou: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, o produto da oliveira minta e não haja mantimento no campo e nem vaca nos currais, todavia, só quem pode adorar, todavia, mesmo sem entender está adorando, mesmo sem enxergar pela fé, está adorando. Eu exultarei com alegria, o Deus da minha salvação. Me explique isso melhor. Eu explico. Levaram 500 juntas de boi, 500 jumentas, 3.000 camelos, 7.000 ovelhas e 10 filhos. Está no buraco com furunculose, perdeu as unhas, quebrou cacos e telhas, está coçando as feridas. A esposa já olhou e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. E mesmo assim ele se levanta no meio do caos e diz: bendito seja o nome do Senhor. Oh glória. O que ele está fazendo você não está entendendo e não está vendo. Mas ele não perdeu o controle da tua história. Ele não perdeu o controle da tua casa. Ele não perdeu o controle do teu ministério, da tua chamada. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele pega o pão e parte. Pairou um silêncio aquela noite. Jesus disse: um de vós há de me trair. Ficou esse silêncio assim. Ele disse: um de vós há de me trair, e este é o diabo. João, que está com a cabeça no peito de Jesus, perguntou para Jesus: quem é? Acredito eu e não a Bíblia, que Jesus falou baixo para João,
Se ele falasse alto, Judas não pegaria o bocado do pão. Jesus respondeu para João: aquele a quem eu der o primeiro bocado de pão, este é o traidor. Em volta da mesa de Jesus tem muita gente essa noite, mas quem está escutando os sussurros de Deus no seu íntimo só aqueles que estão mais próximos da mesa. Vou te explicar melhor. O ministério de Jesus era acompanhado de 5.000 pessoas que só queriam pão e peixe. Só que de 5.000 em 1 Coríntios 15, só 500 e mais Tiago ficaram olhando para ver se Jesus iria morrer ou se ele iria viver. Só que de 500 pessoas, só 120 estão orando no cenáculo no meio da semana, em Atos 2. Só que de 120, só 70 vão para o evangelismo no Alphaville. É a grande comissão de Lucas 10. Mas dos 70, só 12 andam com Jesus. Só que dos 12, só 11 tomam ceia. Só que dos 11, só 3, Pedro, João e Tiago, vão para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Só que dos 3, só João foi com Jesus até a cruz. Alguém pergunta: por que só João viu ele com cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, pés como latões reluzentes, e escutando ele dizer: eu tenho a chave da morte, eu sou o princípio, o fim, o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Quer ver o que ninguém viu, quer sentir o que ninguém sentiu, vai com Jesus até o fim. Tem intimidade com ele à mesa. Quem está mais próximo dele vai receber o que os outros não receberam. Eu vou explicar melhor esse negócio. O Elias, ele vai subir assunto ao céu. Vai sobrar uma vaga. Só que na fila de candidatos para assumir o lugar de Elias tem 7.000, e todos com bom currículo. Não se prostraram e não beijaram a Baal. Só que do meio dos 7.000, o texto vai dizer, em 2 Reis, capítulo de número 2, que só Eliseu acompanhou Elias de perto. Quando Elias ele veio para Gilgal, Eliseu estava com ele. De Gilgal ele desceu para Betel, Eliseu estava com ele. De Betel ele desceu para Jericó, Eliseu estava com ele. De Jericó ele desceu para o Jordão, Eliseu estava com ele. Gilgal é lugar de preparação. Quem se prepara em Gilgal tem encontros com Deus em Betel, e conquista em Jericó, e desce em humildade, porque Jordão significa aquele que desce. Quem acompanha de perto do outro lado vai receber o que os outros que ficaram de longe não vão receber. Do lado de lá, o Elias bateu no Jordão, o Jordão abriu. O Elias disse: eu vou subir assunto ao céu, pede o que você quer. Ele disse: eu quero porção dobrada, dura coisa me pediste. Quando Elias subiu assunto ao céu, a capa caiu na mão de Eliseu. Quem acompanha de perto em Gilgal, em Betel, em Jericó e no Jordão, vai deixar de viver e contar as experiências dos outros, e vai passar a viver as suas próprias experiências com Deus. Quem bate no Jordão agora é Eliseu. Ele bateu, o Jordão abriu, ele atravessou do outro lado. Do lado de lá, o texto vai dizer que tem 50 profetas. Quantos? Eles disseram: Eliseu, cadê o seu senhor? Ele disse: Deus já tomou. Eles disseram: nós não estamos acreditando, porque quem acompanha de longe não acredita nessas coisas. Eliseu falou: Deus já o tomou. Eles disseram: então nós vamos procurar mesmo assim. Ele disse: então procura. O texto vai dizer que eles ficaram 3 dias procurando e não encontraram. Quem acompanha de longe fica 3 dias procurando e se perde no caminho de Emaús. Mas quem acompanha de perto, domingo pela manhã, vai escutar o que ninguém escutou: Maria. Alguém pegou lá no fundo. Quando Jesus partiu e deu o bocado de pão para Judas, o diabo entrou nele. Porque quando o pão da palavra é partido, revela aqueles que estão em volta da mesa. Só a palavra faz isso. Porque o homem não é aquilo que ele pensa, o homem é aquilo que o coração dele se apega. O jovem rico dizia: eu dou oferta, eu dou o dízimo. Na hora da bênção apostólica eu também levanto a mão. Eu venho no culto na hora certa, e quando é para falar para o irmão que está do lado, eu falo também. Eu sou bom. Jesus disse: é mesmo? Isso é o que você pensa, mas eu vou mostrar que você é aquilo que o seu coração se apega. Pega tudo o que você tem, dá aos pobres e siga-me. Ele disse: a chamada é cara demais. Por isso que Deus não pede o teu coração, Ele pede o seu tesouro, porque onde está o seu tesouro está o seu coração. É por isso que Ele não pede o Ismael, Ele pede o seu Isaac, porque Ele só pede aquilo que Ele deu. E se Ele pede o Isaac e você dá, Ele ganha o coração de Abraão. Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. É isso que Ele quer de você essa noite.
Quando Judas saiu da mesa, só tem 11. Jesus partiu o pão e deu para todos eles. Jesus pegou o segundo cálice agora, está em Lucas 22, versículo 17, eles beberam o primeiro cálice, versículo 20, eles beberam o segundo cálice. Para o judeu, este cálice é a servidão, mas para a igreja Jesus disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando eles beberam o segundo cálice, o que Jesus fez? O que todo judeu faz na Páscoa, ele canta um hino. Qual é o hino? Salmo 113, 115, de vez em quando sai até um 118, não sei qual hino Jesus cantou. Mas Jesus fez algo que nenhum judeu faz. Ele abandonou a mesa. Ele abandonou a Páscoa e ainda tinha 2 cálices sobre a mesa. Nunca nenhum judeu fez isso. E quando Jesus abandonou a mesa, ele está indo para o Getsêmani. Os discípulos foram atrás. Antes que os discípulos falassem algo, Jesus olhou e disse, todos vocês serão dispersos. Serão ovelhas que não têm pastor. O pastor vai ser ferido. E vocês vão me abandonar. Pedro, sempre Pedro, olhou para Jesus e disse, de maneira nenhuma, eu vou contigo até o fim. Pedro não estava mentindo. O problema é que Pedro achava que era crente demais. Só que Jesus conhece as nossas particularidades, as nossas fraquezas. E Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar, mas eu vou te esperar na Galileia. Vou dizer mais uma vez, você vai me negar, mas eu vou te esperar na Galileia. Porque quando Pedro nega, se fosse eu, cortava o Pedro do ministério. Coloca ele lá no fundo, de vez em quando ele pede um hino, a gente canta. O problema é que quem prega só conhece o hoje. Quem chamou você e Pedro conhece o ontem, o hoje eternamente. Ele sabe onde você pode chegar. Segura. O Pedro, na hora da provação no Getsêmani, ele dormiu 3 vezes. Quem dorme na prova 3 vezes, está vulnerável a negar 3 vezes. Só que como Jesus conhece Pedro na Galileia, ele faz 3 perguntas. Pedro dormiu 3 vezes, negou 3 vezes, Jesus fez 3 perguntas, porque sabe que ele vai se levantar no mesmo lugar que ele negou, e 3.000 almas vão se converter, 1.000 almas para cada negada. Ele ainda acredita em você. Porque o problema nosso é que nós achamos que é o lugar que vai nos gerar, que é o lugar que vai me formar. Não é o lugar. Porque Jesus andando disse, tinha uma figueira plantada na vinha. Figueira não se planta em vinha. E o agricultor disse, toda vez que eu passo, ela não dá fruto. Sabe aquele obreiro que você passa do lado dele e não dá fruto? Ano que vem não dá fruto. 3º ano não dá fruto. O pastor fala, corta. O problema é que o vinhateiro entrou na história. E a explicação é o seguinte, na vinha você coloca um bambu aqui, coloca outro depois de 1 metro e fecha o caixote. Uvas crescem entrelaçadas. A figueira, as raízes crescem muito ao lado. Tem muito bambu velho impedindo o crescimento da figueira. Mas o problema não é o lugar que você foi plantado. O problema é na mão de quem você deixou investir na tua vida. O vinhateiro disse, se não deixa crescer para o lado, não tem problema. Eu vou escavar, eu vou adubar, eu vou escavar, eu vou adubar. Se o teu crescimento não é para o lado, não se preocupe. O vinhateiro está dando profundidade para você criar raízes para baixo. Não estão vendo, mas está crescendo. Não estão vendo, mas está fortalecendo. Não está vendo, mas as raízes estão fortes para quando as pancadas vier, você está inabalável ainda plantado na vinha. O vinhateiro disse, não corta, porque ano que vem vai frutificar. Ele decidiu investir em você, em Pedro, essa noite. Quando Jesus ele foi para o Getsêmani, ele levou 11 com ele, mas o texto vai dizer que em Mateus 26 ele deixou 8 no pé do Getsêmani e entrou para dentro do Getsêmani com 3. Como você conhece muito bem o tabernáculo, vocês estudam bem a Bíblia, o tabernáculo era o átrio, o lugar santo e o santíssimo. Ele deixou 8 no átrio, porque no átrio todo mundo fica. Mas tem crente que tem mais intimidade e diz, eu quero ir para o lugar santo. Ele trouxe Pedro, João e Tiago. Só que como Jesus é o sumo sacerdote, ele disse, ficai aqui no lugar santo, porque eu vou além no santíssimo orar.
Só que o sumo sacerdote no Santíssimo tem que aspergir sangue no propiciatório. Lucas vai dizer que sangue desceu dos poros da sua face. Quando o sangue descia, Lucas, a glória de Deus se manifestava. Só que a glória não se manifestou. Deus enviou um anjo. Por que a glória não desceu? Porque a glória encarnada estava de joelho dobrado orando por nós. Aliás, quando Jesus nasceu, quem adorou? Diga os anjos. Quando ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, quem levou pão? Quando ele está no Getsemane, quem veio consolar? Quando ele ressuscitou, domingo pela manhã, quem disse para as Marias que ele ressuscitou? Em Atos 1:3, 40 dias após a ressurreição, com o corpo ressurreto, subiu assumpto ao céu. Quem disse que ele voltaria? Mas para pregar o evangelho, ele chamou eu e você. Quando Jesus terminou de orar, ele saiu do Getsemane. Saindo do Getsemane, quem está lá? Judas. Judas dá um beijo, ele diz: amigo, aqui vieste. Era mais uma oportunidade. Judas preferiu trair. O que Jesus estava dizendo, chamando de amigo, era o seguinte: se você quiser, eu pego esse beijo, levo para a cruz, apago tudo que você fez, e as promessas de sentar em um dos 12 tronos está de pé. Mas Judas quis a escuridão e a traição e as 30 moedas. Jesus, ele é levado para a casa de Anás após ser preso. Anás enviou Jesus para o Sinédrio. Como não encontraram nele um crime civil, e só poderia crucificar alguém em Roma se cometesse um crime civil e não religioso. E o crime de Jesus, entre aspas, para os judeus, era um crime religioso quando ele disse que o templo seria destruído. Então o que eles disseram? Ele se rebeliou contra César. Enviaram ele para a jurisdição da Judeia na mão de Pilatos. Pilatos olha para Jesus e não encontra nele crime algum. Cláudia, esposa de Pilatos, talvez no café da manhã, disse para Pilatos: muito eu sofri no meu sonho por causa desse justo. Então Pilatos enviou ele para Herodes. Herodes é da jurisdição da Galileia. Jesus não disse uma palavra para Herodes. Por quê? Porque Herodes queria espetáculo, queria show. Ele falava para Jesus: faz um milagre aí para mim ver. Jesus não falou com ele. Sabe qual é o problema? Nós não viemos essa noite para ver espetáculo. Nós não viemos aqui para ver show. Senão o caminho é outro, é no Raul Gil. Aqui ainda é a casa do meu Senhor. Aqui não tem espetáculo. Aqui é palavra. Aqui é palavra. Aqui é palavra. Quem veio para o espetáculo vai sair como Herodes dizendo: não ouvi a voz de Jesus. Ele falou: como não tem espetáculo, manda ele de volta para Pilatos. Jesus vai para Pilatos. Pilatos envia Jesus para a cruz. Quando Jesus está na cruz, ele disse 7 frases. De todas que me encantam, a de João 19 treme o meu coração. Jesus disse: eu tenho sede. Mas ele não é Deus. Sendo homem, ele falou para a mulher samaritana: tenho sede. Mas sendo Deus, ele disse: se quiser eu tenho água da vida eterna. Sendo homem, ele sentou no poço de Jacó e disse: estou cansado. Mas sendo Deus, ele subiu numa montanha e disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Sendo homem, ele chora em Betânia por um amigo. Sendo Deus, ele disse: sai para fora, Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Só que ele disse agora: eu tenho sede. O texto vai dizer que os soldados pegaram vinagre. Só que essa palavra no original não é vinagre. Qualquer Bíblia de estudo, na nota do rodapé está escrito: é vinho azedo. Jesus está com braços estendidos e ele está dizendo: me dá o terceiro cálice. Eu preciso resgatar este povo. Com braços estendidos, o terceiro cálice era: vos resgatarei. Quando os soldados deram para ele o terceiro cálice, ele disse: está consumado. Isso significa: eu e você, nós temos um dono. Vou repetir de novo: nós temos um dono. Não é porque você não entendeu, porque você é inteligente, mas eu vou enfatizar outra vez: você e eu, nós temos um dono. O que é resgatar? É comprar de novo. Como assim, pregador? Te explico. Em Israel, não vai dizer em casa que o pregador disse que são seus filhos. Estou dizendo em Israel. O costume é o seguinte: um menino não completa 17 anos sem se casar.
com 14, 15, 16 anos, ele já arruma pretendente, quando o pai não arruma quando eles nascem. E ele vai pagar o dote. A menina geralmente tem 12 ou 13 anos de idade. Ele sai da casa dele, na casa da pretendente, ele leva no bolso prata. Ele leva um contrato e um suco de uva. Ele chega na casa da moça, bate na porta, ela abre. Ele entra e ele faz uma pergunta na frente dos pais: quer se casar comigo? Se ela disser, eu quero, ele pega a prata, coloca na mesa e diz: tá pago o dote, você é minha. Assina os contratos na frente dos pais e dá o suco de uva para ela beber. Enquanto ela está bebendo, ele faz uma declaração de amor. O beber do suco de uva, ela está dizendo: sim, eu aceito, estou casada. E ele faz a declaração de amor, qual é? Na casa do meu pai eu tenho uma morada para te levar. Já pegaram, duro pregar na assembleia por causa disso. Quando ele virou as costas para ir embora, porque o moço não leva a moça quando eles casam, o judeu não leva, ela vai correndo atrás dele, a mãe segura e diz: filha, não é assim em Israel, agora eu vou te ensinar como convém a cuidar de um marido, e quando ele voltar, você já sabe. Para os que não pegaram, eu vou explicar melhor. Jesus deixou a eternidade, se fez carne, mas não deixou de ser Deus. Chegou na porta da sua casa, bateu, você abriu, ele entrou. Ele olhou para você e disse: quer se casar comigo? Porque com Jesus não tem ficada, com ele é casamento, é na alegria, é na tristeza, na dor, na doença. Segura, deixa eu pregar. Quando ele fala: quer se casar comigo? Ela disse: eu quero. Assim como nós dissemos, ele não pegou a prata, ele pegou o sangue. E ele disse: está consumado, você tem um dono, menina. Você não fala mais o que você quer, você fala o que o teu dono quer. Você não se veste mais como você quer, é como o teu dono quer. Você não anda mais como você quer, é como o teu dono quer. Você foi comprado, rapaz. Quando os diáconos aqui servirem a ceia e você pegar o cálice, não lembra do pregador, mas lembre que você está dizendo: eu disse sim para ele. E quando você está dizendo sim, lembre da declaração de amor que permeia a igreja até que ele venha. Qual é? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, porque na casa do meu pai eu tenho uma morada para te levar. Levanta a mão mais alto que você puder. Não, só os casados, os ficantes não precisam, só os casados com Jesus. Quem sentiu vontade de sair correndo atrás dele agora? Balança a mão. O Espírito Santo está dizendo: pode baixar. Segura um pouquinho que você não vai agora. Primeiro eu vou te ensinar como convém a cuidar do marido. Quando a trombeta soar e ele vir buscar, nós vamos morar com ele para todo sempre. Quantos cálices faltam? Quantos? A qualquer momento. Pode ser que o culto não acabe. Pode ser que não dê tempo de contar para você até o final essa mensagem. O culto pode ser interrompido por uma palavra de ordem, um som de um grito de um alarido, e a voz de um arcanjo. Uma trombeta de Deus, ela vai soar. E o texto vai dizer, sabe os nossos irmãos que morreram nas fogueiras do catolicismo romano, que o corpo se tornou em pó e se perdeu. As nossas irmãs que morreram cantando hinos nas bocas de leões e feras, nos coliseus. Sabe os nossos irmãos do Titanic, que os corpos se perderam no mar, no oceano. Irmãos que morreram de Covid-19. Irmãs e irmãos que foram acometidos pelo câncer e nos deixaram. Quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro, em um corpo de glória. Porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra: tragada foi a morte pela vitória. E Paulo continua: os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, e depois nós, e depois nós. Se o arrebatamento não mexe mais com você, tem algo errado aí. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares.
Sinta a presença do Espírito. Estou sentindo a presença dele aqui essa noite. Estou sentindo a presença do eterno Deus essa noite. Seja renovado pela palavra de Deus. Oh glória! Oh glória! Estou sentindo a presença dele muito forte aqui essa noite. Ele está tocando em corações essa noite pela palavra. Mas como será esse corpo? Daniel vai dizer que este corpo na ressurreição, ele será como as estrelas. Jesus em Mateus 13 vai dizer: os nossos corpos, os justos, resplandecerão como o sol. Este mesmo corpo será revestido de glória, e nós vamos encontrar com ele nos ares. E quando nós chegarmos nos céus, vai ter uma plataforma, talvez imagine como essa. É um tribunal chamado Bema. Pregador, mas lá vai ter um telão onde vai mostrar o meu pecado. Quem contou isso é mentira. O pecado dos salvos foi lançado no mar do esquecimento. Não tem telão, não tem cine lá. E quando nós chegarmos, nós vamos subir em plataformas. Para quê? Sabe você que faz a obra, que oferta, que dá dízimo, que santifica a tua vida e diz não ao pecado, e que às vezes gasta mais do teu bolso pela obra, e não tem recompensa na terra, vai uma má notícia para você. Essa terra não tem recursos suficientes para quitar essa dívida. Deixa eu contar uma historinha para você. Jesus disse que tem um cavalo vindo e um samaritano. Ele é bom, o samaritano. Ele tem algumas coisas que parecem com Jesus. Ele tem o azeite, ele tem o vinho, ele cicatriza as feridas daqueles que estão machucados. E ele pegou o machucado que estava no chão caído, que nenhum sacerdote ou levita fez nada por ele, mas é só ele que coloca na cavalgadura. É só ele que pega a última ovelha, centésima, e não leva para o deserto. Ele põe nas costas e leva para casa. É este mesmo que pegou aquele rapaz machucado e foi lá na estalagem. Foi aonde? Aí ele chegou na estalagem e falou o seguinte para o hospedeiro: você cuida dele para mim? Você cuida? Eu vou te dar 2 moedas. E o texto vai dizer que Jesus disse: se você gastar mais do que essas 2 moedas, quando eu voltar eu te pago. Eu acho que eles não pegou. Jesus está dizendo: cuide dos meus, faça a minha obra, pastor Henrique. O que vocês gastar mais, fica tranquilo, no tribunal de Cristo, quando eu voltar no arrebatamento, eu quito essa dívida. A eternidade não vai ficar devendo nada para ninguém. A eternidade vai quitar as dívidas que a terra não tem recursos para quitá-la. Faça a obra, custe o que custar, se entregue pelo reino. Mas pregador, e eu que não faço a obra? Mas eu estou aqui pela fé. Você vai estar lá também, camarada, mas você não vai receber o galardão. Mas Paulo diz em 1 Coríntios 13: mas o tal será salvo. Mas será que eu não vou ficar com ciúmes? Não, se tiver esse sentimento lá, você não vai estar. Você ri, né, irmão? Só que é o seguinte: depois de ser recompensados, tem uma mesa posta. Ela cruza toda a eternidade. Você vai sentar na mesa e vai olhar para o lado e vai ver o pastor Henrique. Do outro lado você vai ver o irmão que deu um glória agora. Aí você vai olhar lá no canto, você vai ver aquele irmão lá, os músicos. Mas de repente você dá uma olhadinha e está o Abraão, o Isaac, o Jacó, o João Batista com uma cabeça novinha e uma coroa de glória. Você vai ver Ruth, Zacarias, Malaquias, Micaías. Você vai ver Ruth, Raabe. Você vai ver o Jonas, o Fujão, o Paulo, o melhor obreiro de Paulo. Você vai ver Epafrodito. Você vai ver Timóteo sentado com você à mesa. Mas eu não falo com meu irmão faz um tempo. Então resolve aí antes de subir quem é que fica, porque um vai estar na mesa. Diga para o teu irmão: está faltando alguém na mesa. Não, mas eu não gosto desse negócio de falar por irmão. Não tem problema, então não faz. Diga para o teu irmão: eu não gosto
Mas eu vou cutucar ele, diga, está faltando alguém. Só que quem está faltando, pastor Henrique, ele vem com uma bandeja como diácono. Ele vem para servir. E na bandeja tem o último cálice. Que ele vai olhar para vocês e vai dizer o seguinte: eu não disse que eu não beberia mais do fruto da vide enquanto vocês da Devec não chegassem? Segura, segura. Aí quando você for pegar o último cálice, você vai gritar igual os judeus gritavam. Vamos ensaiar nas bodas do Cordeiro? Diga, nós somos o teu povo. Nas bodas do Cordeiro desse jeito, diga, nós somos o teu povo. E ele vai dizer, e eu sou o vosso Deus, vosso Deus, vosso Deus, vosso Deus, vosso Deus, vosso Deus. Tem um lugar melhor para você na mesa. E aqui eu encerro. Aqui eu encerro. Eu li Apocalipse 3:20, faltou 21, propositalmente. Na minha opinião, é a promessa mais linda que eu encontrei na Bíblia. Opinião minha, coisa de quem lê a Bíblia e tem suas particularidades. Porque quando nós chegarmos à eternidade, você faz essa pergunta, e a Bíblia não resolve isso. Quem eu vou ver lá aquele dia? Eu vou ver o Pai e o Filho? Porque na eternidade, o Verbo estava no seio do Pai. Só que agora, o Filho tem um corpo, e o Pai é Espírito. Só que tem dois tronos. O Pai está sentado num trono, e o Filho sentado à destra. Só que tem uma promessa em Apocalipse 3:21, que me faz entender algo. Jesus disse, Pai, eu quero que a Devec se assente aqui conosco. Mas como? É porque eu queria que ele se assentasse aqui, porque um dia Satanás, ele viu um trono em Isaías 14, e ele achou que aquele trono era dele, porque o trono estava vazio. Ele cantava melhor, era o mais belo, ele disse, esse trono é meu. Só que ele não sabia que o trono tinha um dono, mas o dono estava escondido, era o Verbo no seio do Pai. Só que o Verbo iria se fazer carne e tabernacular no meio de nós, salvar a humanidade, nos resgatar, ressuscitar ao terceiro dia depois de sepultado, iria subir a súbita ao céu e sentar nesse trono. Mas só para Satanás deixar de ser besta, ele disse, eu quero colocar a Assembleia de Deus Vitória em Cristo aqui no trono. Então, o Pai vai dizer o seguinte, o Filho tem um corpo, eu sou Espírito. Então eu habito no corpo do Filho e nós voltamos a ser um, como sempre foram um. Diga, sobrou um trono. Apocalipse 3:21, ao que vencer, eu lhe darei o direito que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Diga para 3 ou 4 irmãos, tem um lugar melhor para você. Eu vou deixar para vocês algumas coisas para falar outro dia. Quem sabe o pastor Henrique me chama novamente. Amém, irmãos? Se eu contar tudo hoje, vocês não chamam mais de volta. Eu tenho esse livro que Deus me facultou a oportunidade por graça e misericórdia de escrever, Escatologia Bíblica, com 400 páginas. Aqui eu falo para onde vão as almas dos justos, para onde vão as almas dos ímpios, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Quem são os 144.000, 2 testemunhas, a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, a antiga serpente e o dragão. Quem é a mulher vestida de sol de Apocalipse 12? Quem é a Babilônia política, a Babilônia religiosa, que aparece em Apocalipse 17 e Apocalipse capítulo de número 18? Batalha do Armagedon, julgamento das nações, milênio. Por que Satanás é solto depois de 1000 anos? Batalha de Gog e Magog, juízo final, novos céus e nova terra. Eu tenho alguns exemplares, se você quiser, não compre para ajudar o pregador. Compre porque é necessário saber a doutrina das últimas coisas. Deus abençoe, em nome de Jesus.